O Fechamento de Mercado está de volta e a gente, obviamente, continua falando sobre este anúncio das tarifas recíprocas de Donald Trump. E agora eu converso com Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário do Comércio. Boa noite, professor Lucas. Queria primeiro a tua leitura. O que te pareceu este anúncio? E dá para dizer que ele é histórico? Bom, primeiro, boa noite, Naka, é um prazer estar aqui com você no CNN Money. Olha, sem dúvida nenhuma, é um anúncio histórico, né? Eu diria que, sob o ponto de vista, né, do sistema multilateral baseado em regras, né, esse foi um movimento certamente, de longe, mais agressivo já visto, né, desde que o GATT foi criado lá em 1947. É importante a gente contextualizar, na verdade, Naka, que quando a gente fala que os princípios basilares da OMC, né, como o princípio da nação mais favorecida, né, que o Daniel explicou agora há pouco, e com razão, foi rompido, né, com esse movimento que o Trump está fazendo, na verdade, isso já vem acontecendo desde o Trump 1. Né? Quando o Trump 1, por exemplo, decidiu entrar numa guerra tarifária contra a China, né, ali já estava, de alguma forma, sendo rompido, né? Sendo enfraquecido o princípio da nação mais favorecida, justamente porque os Estados Unidos não pode cobrar uma tarifa para a China diferente da tarifa que ele cobra para outros membros da OMC, e a China é um membro da OMC. Né? O próprio movimento, digamos, de aumento das tarifas de importação para aço e alumínio também é um movimento que foi baseado numa cláusula de segurança nacional, né? Que é muito também difícil, né, de você, digamos, digerir isso dentro do arcabouço de regras do OMC, né, dentro, digamos, da jurisprudência dos casos, né, que foram julgados já no âmbito, né, do órgão de apelação do OMC, do sistema, né, de jurídico de regras do OMC, vamos colocar dessa forma. Então, certamente agora é um movimento internacional. Eu podia até dizer que o Trump ele resolveu fazer uma nova rodada de negociação comercial depois das 8, né, que aconteceram desde que o GATT foi criado em 47, mas uma rodada, digamos, de uma forma totalmente discricionária, desconsiderando completamente as regras da OMC. Né? Uma coisa interessante também, os critérios aparentemente utilizados, né, para fazer esses movimentos foram também dignos de nota. O Trump não só considerou a reciprocidade stricto sensu no sentido de vou cobrar de você aquilo que você cobra de mim. Então, se a média do Brasil está ali ao redor de 10%, 11%, né, daquilo que o Brasil cobra dos produtos americanos para entrarem no mercado brasileiro, os Estados Unidos faz a reciprocidade e também devolve com 10%, mas ele acrescentou também um cálculo, que aí me causa até curiosidade, eu acho que em algum momento isso precisa ficar mais claro, de uma espécie de um equivalente ad valorem, tá? Daquilo que é chamado no jargão, né, da teoria de comércio internacional, né, de barreiras não tarifárias, né, de barreiras técnicas, sanitárias, licenças de importação, ou seja, da burocracia, né, que envolve o comércio exterior, a operação de comércio exterior. E que, de fato, muitas vezes é mais importante do que as próprias tarifas de importação. Agora, você colocar isso, né, digamos, como uma barreira adicional tarifária, porque, veja, ele não está reciprocando no sentido da burocracia. Então, se você coloca a burocracia num produto, né, eu quero exportar um produto para um determinado país, e lá você está impondo digamos, de forma discricionária, né, uma licença de importação, uma barreira técnica, uma barreira sanitária, então eu vou fazer a mesma coisa com você. Ele não está fazendo isso. Ele calculou uma espécie de equivalente ad valorem, né? Ou seja, ele transformou aquela barreira numa tarifa adicional, adicionou a tarifa da reciprocidade e dividiu pela metade. Né? Então, foi uma fórmula realmente muito criativa, eu diria, mas, sob o ponto de vista das regras comerciais, realmente terrível, porque rompe completamente com o princípio, né, básico, basilar da OMC, que é o princípio da nação mais favorecida, ou seja, você não pode cobrar tarifas, você não pode discriminar, né, entre os seus parceiros comerciais, membros da OMC, e ao mesmo tempo ele cria uma fórmula que é uma fórmula própria, né, eu diria que é algo inédito, né, na história do sistema multilateral de comércio. Secretário, o senhor de maneira muito
fria tentou encontrar alguma racionalidade por trás dessa decisão. O senhor acha que a racionalidade, ou a linha de pensamento, né, da Casa Branca por trás desta medida é parte de um aspecto racional como este, por exemplo, vou dar o troco exatamente na mesma maneira que me prejudicam em seus países, ou a gente está olhando muito mais para potenciais mercados que poderiam roubar mercados dos Estados Unidos ou países que geram muito déficit para os Estados Unidos? É uma coisa da condição do comércio ou do resultado do comércio? Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas, Naka, né? O Brasil, por exemplo, foi atingido, mas não dá para dizer que o Brasil ele tem, digamos, superávites comerciais também com os Estados Unidos, que poderia levar o Trump a querer que o Brasil tenha tirado proveito, né? Em função de um eventual desbalanceamento comercial, que a gente sabe que não é um critério, né? Digamos, correto, né? É um critério mercantilista antigo, uma visão antiquada, né? De você falar de comércio exterior, de você se sentir agredido. Os Estados Unidos simplesmente tem, né, déficit na sua balança comercial, porque os Estados Unidos é um país que poupa pouco e investe muito. Então ele tem um déficit estrutural, né, na sua balança comercial, que é reflexo da sua macroeconomia. Isso pouco tem a ver com o comércio exterior e pouco será resolvido com essa medicina criada. Se a ideia é fechar a economia americana para obter, né, saldos comerciais, reverter, né, o déficit da balança comercial americano, que é estrutural, isso só acontecerá certamente, e espero que não aconteça, se os Estados Unidos entrar em recessão, né, e aí os investimentos caírem, etc., você pode ter algum movimento, né, na balança comercial americana. Mas, de fato, foi um movimento, eu diria que criativo, um movimento ruim para a economia global, né, e ruim, sobretudo, para a própria economia americana. Então, se a ideia do presidente Trump é atrair, digamos, investimentos, né, fechando a economia americana, essa certamente não é a melhor maneira de fazer isso, né? Além da imprevisibilidade toda, né, que rodeia esse movimento, né, que a cada dia você anuncia uma tarifa diferente. Por exemplo, o caso do Canadá e do México, o que vai acontecer com o Canadá e México? Ninguém sabe até agora. Não foi anunciado, em princípio será poupado, porque são membros do USMCA, não sabemos, né? Tudo isso gera um ambiente de incerteza muito grande. E, além disso, você, por exemplo, um investidor que tem uma fábrica na Ásia, que tem uma fábrica na Europa, será que ele realmente vai se sentir incentivado a mudar a sua fábrica, né, e colocar a sua fábrica nos Estados Unidos, sabendo que agora, para ele conseguir importar insumos, né, necessários para o seu processo, para a fabricação dos seus produtos, ele vai ter que pagar muito mais caro do que pagava antes, né? Então, assim, tudo isso é muito questionável. E, aliás, se a gente olhar a experiência pregressa, né, o que foi o Trump 1, que foi uma escala muito menor do que está sendo anunciado agora, ali é simplesmente uma questão bilateral com China, né, e a questão do aço e do alumínio, a evidência empírica trazida pelos estudos, né, econométricos de equilíbrio geral, que saíram muito bem publicados nos melhores jornais de economia do mundo, mostraram que foi uma política contraproducente. Aliás, como eu diria que de 10, 9 economistas em 10 diriam a mesma coisa. Quer dizer, né? Tarifa não é um instrumento realmente de política industrial eficiente, né? Ele não vai conseguir recuperar a economia americana em termos de empregos industriais, né? Empregos em termos de combate à desigualdade com esse tipo de política. Muito pelo contrário, a tendência é que isso até piore, agrave o problema sob certa forma. Secretário, a gente teve o anúncio de 10% sobre os produtos fabricados no Brasil, com o argumento de que o Brasil cobra uma tarifa média de 10% sobre os produtos importados vindos dos Estados Unidos. 10% diante deste ambiente, desta belicosidade comercial, parece que o Brasil se saiu bem nessa história? Olha, Naka, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Então, analisando a foto que a gente tem até agora, né, o Trump deve ter cobrado uma tarifa de 10% para o Brasil, baseado na reciprocidade, vamos colocar assim. Estou aqui tentando encontrar um racional, né, para essa confusão toda. Então, ele cobrou 10%. E ele deve ter feito uma estimativa de barreiras não tarifárias também da ordem de 10%. Então, ele está cobrando metade disso, metade de 20% seria 10%. Agora, se a gente analisar o que está acontecendo sob o ponto de vista dos outros países, né, a União Europeia, né, a própria China, o próprio Japão, que são grandes players, né, que são grandes países parceiros comerciais americanos, ele está cobrando tarifas muito maiores.
né? E o Brasil está com 10% adicional, né, em relação às que já tinham, né? Tudo isso é adicional, né? O que já tinha já está cobrado, né? Será cobrado. Esses 10%, 20%, 30% são acima do que já havia, é adicional. Mas, enfim, o Brasil está só com 10%, a Argentina está só com 10%, né? Outros países menores também. Isso, de certa forma, pode ser boa notícia, porque a competitividade relativa dos produtos brasileiros no mercado americano será favorecida. Uma vez que o Brasil será menos taxado, os produtos brasileiros serão menos taxados, né, do que produtos, né, de países desenvolvidos, né, que têm um grande mercado conquistado já na economia americana. Então, isso pode até ser, de certa forma, nesse ambiente de crise, né, uma oportunidade para o Brasil em se confirmando essa nova configuração, essa nova geografia tarifária global. E, secretário, te parece ser mais uma oportunidade do ponto de vista do Brasil ganhar o mercado americano por ter uma posição relativa mais favorável à entrada de seus produtos, por exemplo, na comparação com os chineses ou os europeus, que terão uma alíquota maior? Ou seria o caso de o Brasil ocupar, mesmo com esses 10%, mercados de outros fornecedores que deixarão de ser acionados pelos compradores americanos? Também existe essa possibilidade. Então, no caso, por exemplo, da questão bilateral com a China, né? A China retaliou a economia americana em produtos que são de alto interesse do agronegócio brasileiro. Então, a soja foi taxada, né? O milho foi taxado, o sorgo foi taxado, né? O algodão foi taxado. Tudo isso pode se reverter em benefícios adicionais para o Brasil de um maior acesso, né, ao mercado chinês. Da mesma forma, como China, União Europeia, né, Japão são grandes fornecedores de produtos manufaturados para a economia americana, os Estados Unidos é o nosso maior destino de exportações industriais, né? Então, a indústria brasileira exportou ano passado para os Estados Unidos 32 bilhões de dólares, que é basicamente 80% de tudo que foi exportado do Brasil para os Estados Unidos. Então, isso também pode ser oportunidade para a indústria brasileira, ainda mais sabendo que, digamos, o nosso castigo tarifário ficou entre os menores. Em Brasília, existe a leitura de que, ou existia a expectativa antes deste anúncio, de que nos próximos dias as negociações entre os brasileiros e os americanos deveriam continuar. Inclusive, a gente tem uma informação de que há pelo menos uma reunião já marcada. O senhor acha que, de alguma maneira, daria até para conseguir um desconto sobre essa situação, ou te parece irreversível? E aí, obviamente, eu estou te perguntando absolutamente no plano das ideias, da especulação, porque muitas vezes a cabeça de Donald Trump é algo insondável. Mas te parece ser um ponto de partida, conhecendo o histórico de Trump nas negociações, este é um ponto de partida para o Brasil? Olha, eu acho que diante da magnitude dos movimentos anunciados, certamente o presidente Trump vai sofrer uma pressão enorme, né, do próprio setor privado americano, seja por reduzir as tarifas que foram anunciadas, ou seja por criar subterfúgios, exceções, né, em determinados produtos que são essenciais, digamos, né, para a indústria americana. É claro que isso é tão mais provável quanto melhor forem as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e um outro país, né? No caso brasileiro, a gente sabe que hoje não existe um alinhamento político tão forte, né, como já existiu no passado, por exemplo, no caso, né, do presidente Bolsonaro. Não existe isso agora com o presidente Lula. Então, isso dificulta, evidentemente, uma boa vontade do lado americano em querer abrir exceções, né, para a economia brasileira. Ainda assim, eu entendo que os canais diplomáticos já estão sendo e devem continuar sendo a principal via, né, de negociação, né, de contato com as autoridades americanas, neste caso específico da possível negociação. Aprovamos recentemente, né, um PL, né, chamado PL da retaliação. Eu acho que isso, de alguma forma, traz um pouco mais de poder de barganha para o Brasil, né, sentar na mesa, né, com as autoridades americanas, mas eu volto a dizer que esse PL deve ser olhado com muita cautela, com muito cuidado, porque há um risco enorme dessa guerra escalar, né? Ou seja, se o Brasil, por exemplo, falar, né, não, eu vou retaliar
em setores que são sensíveis para os Estados Unidos, como é a questão da propriedade intelectual, né, que está mencionada, inclusive, no texto, né, desse PL da retaliação, isso pode ser uma bomba atômica nessa retaliação, nesse anúncio que foi feito hoje, e o presidente Trump simplesmente dobrar ou triplicar, né, essas tarifas que foram anunciadas para o Brasil de 10% de forma totalmente discricionária. Então é preciso ter muito cuidado, né? Nós temos uma interlocução, como eu disse, que não é tão boa, né? Uma interlocução que tem um desalinhamento político, vamos colocar assim. Então toda a cautela nesse momento é necessária. Secretário, olhando as tabelas apresentadas pela Casa Branca, me chama a atenção que as maiores tarifas recíprocas serão aplicadas em países do Sudeste Asiático. São eles: Camboja, 49%, Laos, 48%, Madagascar, 47%, Madagascar não está ali naquela região, 47%, Vietnã, 46%, Sri Lanka, 44%, Birmânia, Mianmar, 44%, Bangladesh, 37%. Esta região do mundo vários desses países têm sido a nova fronteira industrial para muitas cadeias. Será que Trump já está olhando lá na frente? É possível que sim. Se você olhar a média tarifária, né, do leste asiático, né, do sul asiático, né, e comparar, por exemplo, com a média tarifária da América Latina, ou seja, a média que nós cobramos, né, das importações americanas, né, se comparar por regiões, a América Latina é mais fechada, né, do que a Ásia. Né? A Ásia é mais aberta, né? A média tarifária no leste asiático para os produtos americanos é da ordem de 4%. Se a gente olha aqui na América Latina, isso sobe para 7%. Né? Então, assim, de fato, precisamos analisar os números melhor. Não me parece que exista, digamos, barreiras não tarifárias, né, tão fortes assim para os Estados Unidos colocar os seus produtos nesses países que justificam a diferença, né, tamanha, né, em termos de somar tarifas e somar, né, a parte não tarifária e cobrar a metade, e o Brasil ficar com 10% e esses países ficarem com tarifas tão maiores, né, sob o ponto de vista concreto, né, que pode sim ter ali alguma relação com esse movimento, né, que os Estados Unidos está tentando fazer do chamado decoupling, né, que é você desacoplar, né, as cadeias de suprimentos internacionais de parceiros talvez considerados pelos Estados Unidos como não confiáveis. Né? Isso vai ter um custo enorme para a economia global. É sempre bom a gente lembrar que a China já tinha tarifa de 40% nos últimos movimentos que foram feitos pelo presidente Trump. E agora foram anunciados movimentos ainda mais agressivos. 34%. Né? Vamos lembrar que a China hoje produz 35% de todos os produtos manufaturados do mundo. E é um parceiro muito importante, é um fornecedor muito importante de insumos para a indústria americana. 35% do mundo, Naka, é 3 vezes mais do que os Estados Unidos produz em termos de bens manufaturados. É 6 vezes mais do que o Japão produz. É 9 vezes mais do que a Alemanha produz e é 12 vezes mais do que a Coreia do Sul produz. Então, isso não vai ser, digamos, de graça. Muito pelo contrário. O custo para a economia global vai ser grande e certamente isso impactará no crescimento global nos próximos anos. Secretário, olhando aqui, China, 34%, Coreia do Sul, 25%, Japão, 24% e União Europeia, 20%. Isso é inflação para o cidadão americano? Quer dizer que o iPhone ficará mais caro, o carro japonês, o carro coreano, o vinho europeu, tudo isso ficará mais caro para a sociedade americana e o americano médio vai sentir isso no bolso? Não tenha dúvida. Quer dizer, isso vai significar produtos mais caros, né, para os Estados Unidos, para o consumidor americano, certamente, para as empresas americanas também, que perderão competitividade. Lembrando que no Trump 1, né, apenas com a guerra tarifária com a China e com as tarifas de aço e alumínio, alguns estudos chegam a dizer que os Estados Unidos perdeu 8% em termos de exportações industriais com aquele movimento. Então, com este movimento, que tem uma ordem de grandeza infinitamente maior, eu não tenho dúvida que isso é má notícia para a indústria americana, sobretudo, e também, evidentemente, para o consumidor americano. E mais ainda, Naka,
o Trump está muito preocupado com essa questão, né, da disrupção do mercado de trabalho americano. Será que ele realmente vai conseguir, né, recuperar as vagas perdidas industriais na economia americana, dos trabalhadores chamados blue collars, que isso vem acontecendo desde a década de 70, e todos nós sabemos que, na verdade, o grande pano de fundo que está por trás disso não é o comércio internacional, é o progresso tecnológico, é a automação. Então, na verdade, é uma medicina errada, né, para um problema que, de fato, é concreto, existe, é grave, né? Vamos lembrar que o sistema de seguridade social americano ele é muito fraco ou quase inexistente comparado com outros países desenvolvidos, como o próprio caso da União Europeia, o que justifica toda essa aversão, né, da sociedade americana à questão da globalização, porque simplesmente lá a rede de segurança social ainda existe comparada a outros países como o Canadá, como a União Europeia. Porque só isso está acontecendo nos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com o desmantelamento do sistema de seguridade social americano que vem desde a década de 80. Né? E até hoje é um tabu, né? Tanto para democratas como para republicanos, né? Então, sobretudo para os republicanos, né? Então, será que isso vai resolver o problema? Quer dizer, nós vamos colocar mais tarifa de importação, nós vamos diminuir o poder aquisitivo da população americana, nós não vamos recuperar os empregos industriais americanos com essa medida e ainda se fala, né, em redução de tributos e corte de gastos. E se você levar, né, a última consequência esse corte de gastos, advindo, né, de um reajuste na questão dos tributos, isso pode significar ainda mais menos programas sociais, menos recursos para os programas sociais, agravando a situação da desigualdade social nos Estados Unidos. Esse cenário que o senhor cita é absolutamente simbólico e importantíssimo, porque durante o discurso na Casa Branca, Donald Trump convidou uma única pessoa para falar ali ao microfone, que foi Brian Punnebecker, que ele é fundador do grupo chamado Outworkers for Trump, os trabalhadores das montadoras para Trump. E é exatamente o símbolo deste movimento que o senhor mencionou, desde a década de 70. Se tem um setor que perdeu brilho na indústria americana, foi o das montadoras, pela perda de capacidade de eficiência do próprio setor, né? De novo, né, como o senhor mencionou, não é algo que, num estalar de dedos, você consegue mudar a estrutura de uma cadeia tão complexa como essa, né? Certamente, isso é obra de anos, de décadas, né? Isso não se resolve da noite para o dia, evidentemente, partindo do princípio que você está aplicando as políticas corretas, o que não me parece ser o caso, né? E também é sempre muito bom lembrar, né? As últimas décadas de globalização, elas foram positivas para a economia global, Naka. Nós estamos falando de 1,5 bilhão de pessoas que saíram da linha de miséria, né? Nós estamos falando de redução da pobreza extrema, sobretudo nos países desenvolvidos, né? Então, a gente está vivendo um momento que não é só nos Estados Unidos, mas também nos demais países desenvolvidos, que é um momento de progresso técnico acelerado e que vem gerando esses problemas no mercado de trabalho. Mas não vamos só falar das vagas que foram perdidas na indústria, vamos falar também das vagas que foram criadas em outros setores da economia americana, da economia europeia, da economia japonesa, sobretudo no setor de serviços. A gente sabe hoje que nas cadeias de suprimentos internacionais, nas chamadas cadeias globais de valor, não é a manufatura que realmente é o elo de maior valor agregado. Não é a manufatura que paga os melhores salários. Os melhores salários estão no setor de serviços, né? São serviços de engenharia, né? São serviços de arquitetura, são serviços de criação, né? Então, a gente está falando hoje das grandes empresas americanas, não são empresas manufatureiras. A gente está falando das big techs, né? A gente está falando de empresas de serviços. Então, houve muito benefício também para a economia americana e vamos olhar o lado cheio desse copo e tentar corrigir esse problema que é real da mão de obra menos qualificada com a medicina correta. E certamente tarifa não é a medicina correta. E, secretário, só para a gente terminar essa ótima conversa nesta noite de quarta-feira, o senhor acha que o ápice da globalização ficou para trás definitivamente com hoje? Olha, na verdade, a globalização ela ganhou, digamos, um impulso muito grande de 85 a 2008. Né? Esse foi o auge da hiperglobalização, das chamadas cadeias de suprimentos, formação das cadeias globais de valor. Década de 90, o comércio internacional cresceu 3 vezes mais do que a economia global. Né? Isso é histórico, né, sob o ponto de vista, né, da série aí de dados que a gente tem de PIB e comércio exterior.
mas desde 2008 esse processo parou, evidentemente porque ele não podia continuar eternamente, uma vez que se tratava de um processo de arbitragem. A partir do momento que a mão de obra começa a ficar mais cara na China, começa a ficar mais cara na Ásia, esse processo tende a arrefecer. E não é à toa que países agora como Bangladesh, Vietnã, né, e outros países asiáticos estão se beneficiando desse processo, porque muitas empresas chinesas estão indo para esses países também, porque agora a mão de obra barata está por lá. Né? Agora, de fato, aquele momento acelerado de crescimento do comércio, ele parece ter ficado para trás. E a grande discussão é o que teremos para frente. O que faremos com o sistema multilateral de comércio baseado em regras? Os Estados Unidos parece não ter interesse na manutenção desse sistema. Mas vamos lembrar, os Estados Unidos hoje representa 10% das importações mundiais. Ou seja, daquilo que é exportado pelo mundo, 10% é comprado pelos Estados Unidos. Nós estamos falando de 90% do resto do mundo que talvez ainda tenha interesse na manutenção de um sistema, né, de comércio baseado em regras. E aqui cabe uma observação, esse sistema precisa de reformas. Nós não podemos ter uma China na OMC que se declara país em desenvolvimento, sendo a segunda economia mais poderosa do mundo, né, hoje em dia depois dos Estados Unidos. Então, algo tem que realmente mudar, a China tem que se adequar aos padrões da OMC, ou talvez a própria China tenha que buscar uma outra alternativa. Mas existem outros países, a própria União Europeia, os países da América Latina, vários países asiáticos que têm interesse na manutenção, né, de um sistema multilateral baseado em regras, e eu acho que o futuro vai ser por aí. Muito bem, a gente conversou com o Lucas Ferraz, que é coordenador do Centro de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Comércio. Secretário, obrigado por estar com a gente nesta noite tão importante para o comércio e obrigado pela análise e pela ótima conversa. Obrigado. Muito obrigado, Naka. Foi um prazer enorme. Até logo. Obrigado a você.